Pessoal, então continuando falando aqui sobre os fechamentos transparentes, tá? A gente tem dentro dos fechamentos transparentes a questão das ondas curtas e das ondas longas. Então lembrem lá que eu ensinei para vocês, já passei no quadro, então vocês têm anotado aí no caderno essa questão da onda curta e da onda longa. A onda curta é aquela produzida pelo Sol, né? Então ela vem diretamente do Sol ou de maneira indireta ou refletida. Tá? Essa parte da onda curta, ela tem tanto o calor, que é o infravermelho, quanto a parte visível, que é a luz. Tá? Então, quando essa parte da onda curta ela passa pelo nosso vidro, entra a luz e entra calor. Tá? Alguns vidros vão passar mais calor, outros menos, tá? Mas a gente não tem um vidro perfeito que só passe luz. A onda longa é a onda produzida pelos corpos aquecidos. Então, por uma parede que se aqueceu, pelo nosso corpo mesmo que está aquecido, por algum aparelho, né, eletrônico que está se aquecendo. Tá? Então, lembrando lá que os vidros eles são transparentes para as ondas curtas e eles são opacos para as ondas longas. Então, eles deixam entrar essa luz solar e depois eles não deixam sair a onda longa, tá? O que gera o efeito estufa. Então, quanto menos radiação entrar pelo nosso vidro, menor vai ser esse efeito estufa. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de vidro e quando eu falar deles, vocês vão ver que vai aparecer lá uma flechinha em relação à onda curta e uma flechinha em relação à onda longa, tá? Então, lembrem lá da definição de cada um deles. Aqui então a gente começa pelo vidro simples, o vidro transparente, tá? É o vidro que mais transmite calor, ele tem pouca reflexão e ele tem uma alta absorção à onda longa. Então vocês percebem ali naquelas flechinhas, tá? Que vocês têm ali luz, aí onda curta e onda longa. Então o que acontece no vidro simples? Vejam que essa flechinha dele é uma flechinha bem gordinha, tá? Então ele está passando bastante luz, só que também está passando bastante onda curta, então está entrando luz e está entrando bastante calor. E ele está absorvendo a onda longa e retransmitindo, então isso faz com que a gente tenha o efeito estufa. Quando a gente pega um vidro verde, ele pode ser tanto pigmentado para ser verde quanto ter uma película. É um vidro que ele diminui a entrada de calor. Porém, vejam que a flechinha de luz também está mais magra do que da anterior. Né? Então, ele diminui a entrada de luz, consequentemente, ele também diminui a entrada de calor. Tá? E aí a gente tem ali uma absorção maior de ondas curtas. Tá? E ele também absorve e retransmite as ondas longas. O vidro absorvente, né, que é o vidro fumê, que é esse vidro mais escuro que a gente tem, ele também pode ser uma película ou pode ser o vidro, né, já com essa pigmentação. Ele vai ter uma transmissão de luz bem menor, então a flechinha dele é a mais magrinha, né, do que as outras. E ele vai, consequentemente, passar menos calor, tá? Só que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, entre o calor e a luz. Então, cada vidro, né, tem as suas propriedades. Então, lembrando que se ele diminui a entrada de luz, ele acaba também diminuindo a entrada de calor. O vidro reflexivo, por ele ter essa aparência de espelho, ele vai ter uma entrada de calor e de luz menor também, porque ele tem uma alta reflexão. Né? Lembrando que o vidro, uma parte do calor é refletido, uma parte transmitido e uma parte é absorvido. Então, no caso, uma grande parte da radiação é refletida, né? Então entra menos calor, mas consequentemente também entra menos luz. E lembrando, né, que o vidro espelhado, ele ali, né, nessa imagem até, né, todo bonito, tá mostrando a natureza do entorno, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a natureza, porque os passarinhos eles trombam nesses vidros, né, nos vidros transparentes também. Mas no caso do vidro que reflete a vegetação, os passarinhos acham que tem a árvore, né? E aí eles acabam batendo nesses vidros. A gente tem também os vidros serigrafados, que daí é um vidro bem sombreado, que ele não permite, né, que a gente enxergue bem do outro lado, a gente vê só vultos. Então ele perde um pouco dessa função que o vidro tem. O policarbonato, ele também é um fechamento transparente, que não é um vidro, né, mas ele serve como um fechamento, ele é bem mais maleável que o vidro, mais resistente, né? O peso dele também é menor, porém
ele tem uma resistência térmica ainda maior que o vidro. Né? Não sei se vocês já estiveram embaixo de uma cobertura de policarbonato que estava exposta ao sol, né? Mas a gente sente aquele bafo quente gerado ali por conta, né, dessa resistência térmica que ele tem. E nós temos os vidros mais caros, que são os vidros insulados, né? Que são onde a gente tem 2 ou mais panos de vidro, com câmara de ar, que trazem um isolamento térmico melhor. E esses vidros, eles podem ser espectralmente seletivos, tá? Então, eles permitem uma entrada maior de luz natural e um ganho menor de calor para o verão, ou uma perda menor no inverno, vai depender, do vidro. Esses vidros, eles têm um custo muito maior na obra e, como eu já tinha falado para vocês em sala, um vidro simples que esteja sombreado, ele é muito mais eficiente do que um vidro desse caríssimo, que esteja exposto à insolação, para o caso da nossa região, tá? Claro que para um lugar frio, o vidro ele é uma solução, mas para nós, para o nosso tipo de clima, nós vimos que nós devemos trabalhar com fechamentos que sejam de tamanho médio, né? Então, é melhor um vidro transparente, sombreado, do que um vidro mais caro. Então, nesses vidros, que são de baixa emissividade, eles são chamados de low-E, tá? A gente tem 2 camadas de vidro, pelo menos, e dentro dessa camada de vidro, como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos um adesivo, né? Tipo um metal que fica ali dentro. Então, em locais mais frios, né? Que é o que a gente tem ali à esquerda, esse adesivo fica na parte interior do vidro, né? No vidro de dentro. Então, ali o calor entra e a ideia é que ele fique preso dentro da edificação. Em locais mais quentes, o vidro ele tem esse adesivo do lado do vidro de fora, né, para que a gente não tenha a entrada desse calor. Tá? Então, eles têm funções diferentes. Aqui nesse gráfico, a gente tem uma comparação entre o vidro transparente, o vidro low-E e os espectralmente seletivos. Né? Então, a gente percebe ali, né, naquele arco-íris, que é a parte do espectro visível, que é a luz. O vidro transparente, normal, ele é o que mais transmite luz, né? Mas ele também transmite muito calor, né? Depois dos comprimentos de ondas maiores ali. E o vidro low-E, ele já vai diminuindo a passagem de calor, os espectralmente seletivos tem uma diminuição bem grande, porém a gente não tem nenhum vidro que não transmita o calor. Por isso que o vidro transparente, quando utilizado de maneira correta, vai ser mais eficiente do que os vidros mais caros. E a gente pode proteger também, né, os nossos vidros através das prateleiras de luz, como vocês estão vendo nessa imagem, os brises, as varandas, marquises, algum volume saliente, o beiral do telhado ou até mesmo a vegetação. Tá? Então, são formas de sombreamento das nossas edificações, principalmente das partes transparentes. Tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre esses fechamentos e agora a gente vai começar a falar realmente das propriedades térmicas. Então, a gente se vê no próximo vídeo.